Boa noite para quem está chegando. Ana Laís, boa noite, boa noite. Clébia, paz e bem. Vamos aguardar nossos irmãos chegarem para a gente dar início ao Evangelho. Irismar, boa noite. Vocês estão me escutando? Normal? Tá ok o áudio? E aí, Roberto? Roberto é o DNM, né? Tá dando pra me escutar direitinho o áudio? Ok. Yolanda, Vivi. Então, acho que a gente já pode começar, né? Adriana, tudo bem, Adriana? Vamos lá, gente. Vamos dar início ao nosso evangelho. Vou baixar aqui o som. Pronto. Pra gente dar início ao nosso evangelho de hoje, né? Todos os dias algum irmão da nossa casa vem aqui fazer o comentário de algum capítulo do evangelho. E hoje ficou incumbido que eu fizesse esse comentário. É o meu trecho, né? É do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Para a gente se situar aqui no comentário, vou fazer uma pequena leitura realmente de uma parte que eu separei do trecho, para a gente poder entender um pouco. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruir as vossas faculdades afetivas, voltando inteiramente para coisas materiais. Quando se fala de desapego, né, aos bens materiais, aí você lembra que as doutrinas, né, a doutrina espírita e até mesmo doutrinas espiritualistas, elas, como é que eu posso dizer, já trabalham bastante isso, porque já tem toda a crença de uma vida, de que nós não somos seres pertencentes desse plano, que nosso plano é outro. Então, a gente já tem um trabalho que a gente já vem fazendo isso a respeito desses bens materiais. Não que a gente esteja à frente de outras pessoas, mas sim que a gente acredita que tem até como eu posso dizer, uma responsabilidade maior por saber disso já, né? Olha aí, tá certo. E pra gente, assim, dar início à nossa discussão, né? A gente tem que saber o que são esses bens terrenos, né? E também um trecho que eu separei do Evangelho diz, né? Que nada vos pertence nessa terra, nem mesmo nosso corpo. Ele é um bem material, por se tratar, né? E Deus nos emprestou tudo. Tudo que tem aqui foi criação dele. Nós somos os depositários, ou seja, nós podemos fazer o uso, mas nós não somos os proprietários. Mas o Deus, né, no caso, que fez tudo, que criou tudo, ele nos empresta esses bens materiais sob uma condição. Que pelo menos o supérfluo, o que é o supérfluo? Aquilo que nos sobra, né? Pelo menos o supérfluo a gente possa usar para ajudar pessoas que não têm o necessário. É uma frase forte, né? Tipo, você usar o que lhe sobra para ajudar as pessoas que não têm. Acredito que isso deveria ser meio, não uma caridade em si, uma generosidade, uma bondade, e sim uma obrigação, porque se o que você tem não é seu, é emprestado, se você não está fazendo uso daquilo, então mais justo que outra pessoa possa fazer uso, né? Você doar, você beneficiar a outra pessoa que realmente vá usar.
E o que significa esse desprendimento? O que é se desprender? Gente, todo mundo sabe que não é fácil, né? Você ser aquela pessoa desapegada, que a gente vai entender mais na frente o que é realmente esse desapego. Mas para vocês entenderem, para a gente entender um pouco sobre o que é esse desapego realmente dos bens terrenos, dos bens materiais, vou contar uma história para vocês. Vocês já devem ter visto os mais antigos, aquelas pessoas que passavam nas cidades, elas vendiam muitas coisas, os famosos galegos, né? Que eles vendiam tudo que você quisesse comprar, eles tinham realmente. Aí conta a história que um dia um desses galegos foi a uma cidade pequena, né? E ele não tinha como sair da cidade. Anoiteceu e ele ficou na cidade. Aí ele pegou e teve que pedir uma dormida, né? Ele procurou uma pousada e não encontrou. Aí ele chegou a um rapaz que disse: ó, no final da rua tem um monge que ele dá alojamento a essas pessoas que não conseguem sair da cidade. Se você for lá, ele pode lhe dar essa noite de dormida. E assim esse viajante, esse vendedor fez. Quando ele chegou lá nesse monge, ele pediu, né, a dormida ao monge beneficiou, disse que ele podia entrar, né? Então ele entrou. Quando ele entrou dentro da casa do monge, não tinha nada dentro da casa. Tava só o monge dentro da casa. Ele olhou para os 4 cantos da casa e disse: como é que ele vive aqui? Ele não tem nada. Como uma pessoa consegue viver sem nada? Realmente, só com uma casa e um canto para dormir. Que ele, com aquela inquietação, ele foi e chegou a perguntar ao monge: monge, como você consegue viver aqui? Essa casa não tem nada. E o monge respondeu: da mesma forma que você vai passar a noite aqui sem nada. Aí ele revidou: mas eu vou passar uma noite aqui sem nada. Você mora aqui e eu estou apenas de passagem. E o monge: meu amigo, eu também estou aqui de passagem. Ou seja, para que a gente entenda realmente esse desapego dos bens terrenos, o que significa esse desprendimento, a gente precisa entender que nós não somos deste plano, dessa terra, que nós pertencemos a um plano espiritual e que estamos aqui realmente de passagem. Ou seja, se estamos aqui de passagem, nada que está aqui nos pertence. Minha mãe dizia uma frase, até hoje ela diz, ela que fala que mortalha não tem bolso e caixão não tem gaveta, não é verdade? Ou seja, a gente não pode se apegar a esses bens materiais que tidos pra gente como os nossos, que não são nossos, né? Pois a gente não vai levar nada e nada pertence realmente a nós. O que pertence a gente é o que a gente pode oferecer, o bem que a gente pode realmente fazer e conquistar com aquele benefício, aquela honra que foi nos dada. Aí tem gente que se pergunta: então tá certo, eu não vou querer reter toda a riqueza pra mim, eu não vou querer, eu sou desgastado, eu sou desprendido. Tem gente que fala assim, mas aí você pensa, esbanjar o dinheiro, gastar o dinheiro, não dar valor ao bem material, é sinônimo de desprendimento? Não, né? Sabe por quê, gente? Porque desperdiçar o que foi lhe confiado realmente não é ser desprendido. Tem gente que diz assim: eu sou tão desprendido, eu não ligo para celular não, eu quebro aqui aí eu compro o outro. Isso não é desprendimento, né? Desprendimento é você realmente fazer o uso do seu necessário e ajudar as outras pessoas com o que você tem. E eu acho que chega até a ser uma forma de egoísmo, você gastar tanto o que se tem sem estar ajudando as outras pessoas. Aí, outro ponto que a gente discute vocês já devem ter visto, pessoas que perderam tudo, né? Tipo assim, já construir um patrimônio porque eles têm tido como pra eles, né? A gente, tipo assim, porque nada é de Deus. Tipo, quando eu conquisto um alto cargo na empresa, foi mérito meu. Quando eu, vamos supor, monto um negócio, o negócio dá certo, mérito meu, entende? Aí você cria meio que um orgulho em reter isso, tipo, se foi mérito meu, é meu, e não de uma pertencência a Deus, que você pode ter sido instruído a colocar aquele negócio, você pode ter
é, como é que se Deus pode ter ajudado, influenciado naquela sua conquista realmente, por uma intuição, por uma palavra de um amigo. As pessoas ainda são muito orgulhosas em dizer que o sucesso delas pertence somente a elas, né? Por isso tem a questão de reter tanto os bens materiais. Ele fala em restringir corajosamente. É, pronto. Aí deixa eu falar aqui a respeito do bem que eu tava falando. É assim, o que acontece quando a gente perde tudo? A gente tem que resistir, né? Pois muitos se abatem, mas a gente tem que colocar na cabeça. Há bens infinitamente maiores do que os bens materiais. Acredito que, como eu já falei aqui, o bem maior não pertence a esse mundo, né? O bem, maiores riquezas não estão nesse mundo. E até estão, mas não em formas materiais, né? Acredito que, e até mesmo de um pertencimento que não era seu. Às vezes quando as pessoas realmente perceberem que o que elas possam ter vindo a perder ou o que elas tendem a ganhar não pertence realmente a elas, foi dado ou foi tirado mediante a uma situação que elas pudessem usufruir, eu acho que essa questão do desespero ao perder diminuirá bastante. Assim, então acho que já falei um pouco aqui a respeito da leitura. Eu queria deixar também uma mensagem com vocês. Porque quando eu falei lá no começo da a falta de afetividade que esses bens causam, né? Que esses bens proporcionam. Eu já vi gente medir realmente amor, carinho, afeto com bens materiais, tipo uma forma de dizer que ama, aí dá um presente super caro, né? Tem dessas coisas que gente que pensam que eu fui pro aniversário e o maior bem, quem deu o maior presente é porque o que ama mais, né? Isso é um pensamento ainda antigo, realmente, do que diz ser as maiores riquezas. Então, Madre Teresa de Calcutá fala: a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Ou seja, o amor é uma grande riqueza, né? Na verdade, você pode ter rios de dinheiros, você pode ter fortunas, heranças, mas se você não tiver amor, de nada adianta. Eu acho que eu vou concluir aqui então, por esse comentário. Agradeço a oportunidade. E tô com saudade de todos vocês. Tchau.